Magic à la carte. Sirva-se à vontade. Buenas, pessoal. Bem-vindos ao Magic à la carte, o podcast sobre Magic the Gathering e outros card games do portal Terceira Terra. Hoje comigo estão o Tobias Scarpini. Enfermeira! O Lucas Campelo, que saiu do vento. Viu, pessoal? Eu tô escondido aqui em Porto Alegre, tá? Se tiver ruim o negócio, eu vou pôr na minha. E além disso, o senhor Gilberto Marmit. Obrigado. Mas antes da gente seguir a nossa conversa, nós vamos à leitura dos e-mails e comentários. E-mails e comentários. Um grande abraço pro Lucas Jusviak, que nos cede as trilhas sonoras e que recentemente foi contratado pela banda porto-alegrense Bideu Balde. Um grande abraço também pro pessoal que está participando dos fóruns TPK Brasil e comentando nossos episódios, em especial para o Java, que gostou do último episódio e adorou o estímulo para jogar. Ele só reclama que esse estímulo só é dado para o Standard pelo Wizards. Um abraço pro Carlos John, que acha que isso dos pais apoiarem o Magic ou algum jogo de RPG é super bacana. Um abraço também pro Kings, pro Daniel Ocablin, pro Super, pro Jefferson. Um abração pro Augusto, que queria logar no fórum via Facebook e que, pelo visto, o Marcelo Jorge já habilitou isso. Pro Diabético, que comenta sobre as aparições do PV na Liga e sobre suas entrevistas afirmando que ele parece ser muito gente boa. E realmente ele é. Pro Robson Falcão, do blog Clube Magic Conquista, pro Java e pro Wagner 1990. Pro Silver Green, que fez todas as indicações pro podcast sobre Legacy. Pro Bruno Oder, organizador do Nacional de Legacy, que deixou também um agradecimento pro Ted e pro Jorge Caos, que fizeram toda a parte gráfica do Nats 2010. Ele também agradeceu os patrocínios da Magic House, que forneceu os playmats, da UP Online pelas camisetas e pelo stand, a Taverna Games pelas camisetas e canecas, a Liga Magic pelo apoio e pela divulgação, a Devir, que ofereceu local e suporte. Ainda deixou um muito obrigado pra turma de juízes que ajudou, em especial pro Dudão, pro Potira, pro Indy, pro Alma e pro Chinês. Também um agradecimento pro Magic Lages, que forneceu os troféus, pra Hacomics, que forneceu as medalhas, e pro Ivan, que organizou os torneios paralelos. Um abração para todo mundo da Liga Magic, em especial para o Carlos John, pro BR Camus, que infelizmente não pôde participar do episódio, pro Pac Betou, que mandou um abração pra mãe do PV, pro Dial, pro Garototique, eu acho que é isso, pro Shooter, pro Kingos, pro Ted Beer, que fez o nosso banner de novo, pro Lá em Casa, pro Royal Rezek, pro Turim, pro Menoir, pro Master Blaster, pro Patrick SX e pro Márcio SGA. Pro Lipe, que afirma que, por incrível que pareça, no Acre tem Magic sim. Pro Thiago 666, pro Crazy Seven, pro Giggs, pro André Barroso, pro Rudá, pro Júlio Celhão, pro Thomas FFX, pro Roberto BR, pro Ubner, pro Necromosh, pro Juventude 22, pro Léo Kula, pro Potira, que salvou o último podcast de diversas groselhas e que discordou muito. Basicamente eu discordo de tudo que foi dito. Eu discordo de novo. Pro Vitorino, que foi uma participação inestimável no nosso episódio sobre o Legacy também. Pro Giggs, pro Ramon, pro Duelista Guará, pro Turim, pro Pinderblast, que sugeriu um programa sobre as Anidas do Legacy. Tá anotado, a gente até discutiu bastante sobre isso. Não foi pro episódio, mas tá lá, tá na mão. Pro Mogé, pro Glyn, pro Kairi e pro Marquinhos. Pro Thorgrim, do blog Stomp. E pra todo o pessoal que acessa o blog Arcane, em especial pro Johnny, pro Clérigo do blog O Clérigo e a Ordem do RPG, pro Pedro e pro Gustavo Manfio, pro Daniel Fagundes, pro Moacir, pro Adonis Esputrinador, pro Raul, pro Devil Land e todo o pessoal de Lagoa Vermelha, pro Lorenzo e todos os ouvintes que não comentaram, mas nos acompanham. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. Nós tínhamos convocado nossos estimados ouvintes a mandarem e-mails para Hora do Fala Bravo e para O Juiz, e depois nós não falamos mais desses dois quadros. Mas, para os nossos dois ouvintes que mandaram e-mail para isso não ficarem sem uma resposta, um deles foi o Carlos Eduardo Cadu, que reclamou que a Wizards, que tinha prometido para 2012 um formato novo, Eternal, e que ele acreditava que isso jamais seria consolidado, então ele tinha feito essa reclamação depois que mudou o Extended. Só que quando a gente foi gravar isso, a Wizards anunciou, pelo menos por enquanto só pro Magic Online,
o Modern Magic. Então, antes da gente gravar, já veio a resposta para esse e-mail dele. Além disso, o Rafael Leal, lá de Santa Rosa, estava reclamando da falta das cartas promos de Mirrodin Besieged e que ele achava que não ia jogar o pré de Nova Firexia porque ele se considerava desrespeitado pela Devir de não receber a carta promo. Eu concordo com ele, apesar de saber que, em parte, isso não é culpa da Devir. Só que ele me mandou um e-mail e, acho que 2 ou 3 dias depois, chegaram as promos de Mirrodin Besieged e logo em seguida chegaram as promos de Nova Firexia. Então, além disso, o Cadu também mandou uma dúvida sobre uma jogada com Price of Progress em que os 2 jogadores morreram, em que o jogador jogou o preço do progresso e os 2 morreram. Ele fez isso para não perder o jogo, tá? E como o jogo estava empatado e era final, eles partiram para mais uma partida. E ele perguntou se esse era o correto. O procedimento correto, segundo as regras, é para o jogador ter a vitória numa melhor de 3 no Magic, ele tem que ganhar 2 partidas. Então não são 3 partidas jogadas. São jogadas partidas até que um dos jogadores tenha ganho o número mínimo ou que o tempo se esgote. No caso de finais que não tem tempo, é até algum jogador alcançar o número de partidas estipuladas. No caso da melhor de 3, alguns dos jogadores têm que ganhar 2 partidas. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode mandar para ojuiz@arcana.com.br. Fiquem com o prato do dia, pessoal. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. O prato do dia é Duels of the Planeswalkers 2012. O jogo que foi lançado recentemente pela Wizards via Steam para PC, pela PSN para Play 3 e na Xbox Live para Xbox 360. Quem quiser jogar o demo, por enquanto ainda tem o demo livre lá, só baixar e tem que ter a conta, claro, né, na Steam ou na Xbox Live ou na PSN para baixar o jogo. Tem o demo para jogar. Eu não cheguei a experimentar o demo porque no dia que liberaram o demo foi o dia que liberaram o jogo e eu já tinha comprado. Acredito que o mesmo aconteceu com o Tobias e com o Giba. Total efeito retardado desses loucos, né? Porra, mas lança o demo um dia antes, daí o cara baixa o demo, daí depois o cara só complementa a instalação, né? Mas não, vamos fazer capaz de lançar um depois. A propaganda do Duels of Planeswalker é a primeira coisa que tu vê quando entra no site da Wizards. Tá, aparece o senhor Gideon Jura na capa do site, fazendo a propaganda do Duels. Tá, e ali, inclusive, tem o link para quem quiser já baixar para o PC o demo. Tá. Gideon, que aparentemente é o novo queridinho da Wizards, substituindo o Sr. Jace. Cara, isso tudo já tava pensado, cara, entendeu? São os filhos da puta mesmo, eles pensaram já. Banir o Jace pro Gideon ser o bonzinho. Show de bola. O mais interessante que eu acho do Jace, e continua aparecendo isso nas histórias dentro do Duels, é que o Jace, ele nunca teve o aspecto de bonzinho, ele nunca foi o bonzinho. Ele é extremamente humano, assim. Ele tem seu lado bom, seu lado ruim e o seu lado foda-se todo mundo. Eu quero defender o meu. Cara, na verdade ele é o cara. Ele é o escultor de mentes, então sabe? Qual é o novo nome dele? Adepto da Memória. O Jace que vinha aparecendo como o queridinho da Wizards. E o interessante é que não saiu nenhuma história do Gideon em quadrinhos ainda. Não saiu nem... Ele não aparece em nenhuma das histórias. Apesar dele... pelo vídeo de abertura que tem no Duels, ele aparecer em Alara, e nos textos que tem dentro do jogo indicar que ele é originário de Regata, o mesmo plano onde se encontra a Chandra, pelo qual o Sr. Jace já passou. Nesse vídeo de abertura, o Sr. Gideon conta um pouco da história dele e de como ele conheceu outros planinautas. Uma coisa interessante nesse vídeo é que a planinauta preta que aparece é a dona Liliana Vess, e o planinauta preto que tu usa dentro do jogo é o senhor Sorin Markov. A dona Liliana que provavelmente retorne agora na próxima série Innistrad. Liliana 2.0. Uma versão nova, provavelmente. Magic à la carte. Sirva-se à vontade.
que vocês acharam da jogabilidade em relação à versão anterior do jogo? Acho que não mudou nada, a jogabilidade em si não mudou nada. Eu acho o seguinte, um fator que não pode ser tratado necessariamente como jogabilidade, mas que foi um divisor de águas, é a edição do deck. Não. O deck Ele manager quer sim. jogar e, pô... Isso tem a ver com jogabilidade, né? Eu acho que ele ficou mais rápido, eu acho que ele ficou mais leve, eu consigo transitar muito mais tranquilo por ele do que eu conseguia no anterior. Sobre jogabilidade, o número de suportes a multiplayer dele é muito bom. O menu dele ficou ótimo, cara. Isso em relação ao anterior disparado. O menu dele ficou ótimo até tu apertar ESC a primeira vez no meio do jogo e configurar qualquer coisa e depois aquela tecla back ficar misturada com o resto do cenário e tu não enxergar ela. Não foi tu, Giba, que ficou meia hora procurando a porcaria da tecla back? Não, eu sempre travo no mesmo lugar. Naquele leaderboard lá. O jogo trava ali, comigo também. Ele tem um ranking agora e coisa e tal e coisa. Agora, Isso já tinha no outro Duels, porque eu joguei várias partidas online. E graças à minha internet maravilhosa, eu sempre tava com um delay terrível. Mas quanto à jogabilidade, eu acho que quem jogou a versão anterior não vai ter dificuldade nenhuma de jogar esse. Não, o jogo em si dentro... A parte de jogar mesmo, realmente, com o deck na mão, não mudou absolutamente nada na minha visão. Mudou a casca do jogo. Eu acho que ele ficou mais bonito também, as animações ficaram mais bonitas. O gráfico dele parece que teve um ganho. Os cenários dos menus estão mais bonitos, estão mais bem trabalhados. Eu acho que, no geral, o jogo ficou mais bonito. Não, é aquilo que a gente falou outro dia. Parece que eles fizeram o 2011, a versão passada, para ver se ia dar certo. Aí, como rendeu... Aí eles fizeram uma coisa mais trabalhada, mais bonita, mais jogável até, a parte dos menus ali, a parte do deck manager. É que parecia um beta. Eu, inclusive, eu comprei o jogo, comprei todas as expansões e cada centavo que eu gastei nele, eu considerei bem gasto porque ele me rendeu horas de diversão. Tá, tanto que mesmo depois de comprar o Duels 2012, eu joguei o Duels antigo, porque tem algumas coisas que eu não fiz nele ainda. Porra, mas que vício! Cara, eu gostei do jogo. Eu desinstalei aqui. Eu desinstalei, cara. Eu tenho uma reclamação pra fazer que tem tanta coisinha pra configurar nesse jogo que eu fiquei puto da vida. Logo que eu comecei... Não. Eu sei que tu vai reclamar. Mas assim, ó, é que eles fizeram um jogo, cara, pra quem não sabe jogar. Quando tu sabe jogar, tu fica irritado. Só um segundo. Pra quem não sabe jogar, o jogo, no momento em que tu inicia ele faz uma pergunta que é: o quanto você já jogou de Magic? Nunca joguei uma ou duas vezes, ou jogo pra caralho o tempo todo. Pô, se tu marcou a opção jogo pra caralho o tempo todo, tá, não tem que ter frescurinha de... tu quer dizer que ele já podia vir configurado. Ele podia... Exato. Ele podia vir com vários presets. Mas e se não gostasse do preset? Aí tu configurava. Aí tu vai lá e muda. Que foi o que aconteceu comigo, no caso. Mas essa é a mesma bosta. Tá. Só que assim, ó, ele vinha dando o dano de combate automaticamente. E isso tu pode configurar. Até porque o computador parece ser extremamente burro quando ele vai acomodar o dano de combate pra ti. Pra ele não é tão burro. Inclusive, eu fiquei com essa impressão jogando Arcanime, que o computador ele é extremamente burro quando é teu aliado e extremamente filho da puta quando é teu adversário. Normal, cara, né, cara? Arcanime ninguém merece. Ontem eu já perdi várias partidas. Por burrice do computador. A AI do Arcanime é bem inferior, cara. Muito ruim. Eu não diria que ela é inferior pra ti. Até porque quando tu joga Arcanime ao vivo, ou então que nem nós jogamos Arcanime contra o computador, um do lado do outro, né, os três computadores um do lado do outro, que a gente estava conversando, ou se a gente fosse jogar agora, mantendo a conversa via Skype, tu decide a jogada mais em conjunto do que sozinho. Tu até passa por cima dos teus companheiros dizendo, não, agora eu vou fazer isso, foda-se. Tá? Mas a maioria das jogadas tu decide em conjunto, tá, agora tu faz isso, depois eu faço aquilo, e agora a gente esculhamba com o arqui-inimigo e a gente dá um pau nele. Tanto que quando a gente jogou foi ridículo, não foi? A gente foi trollado um pouquinho lá pelos esquemas, mas tipo, a gente fazia jogada em conjunto, era 3 decks batendo em um, e batendo fácil. Viu? O que eu digo de AI inferior é o seguinte, ele como arqui-inimigo, a AI dele é bem maior do que ele como teu aliado.
Aí do teu aliado é muito inferior aí que é usada no arco inimigo, cara. Porque assim, ele te trola direto. Agora, quando o cara é teu aliado, ele te trola também. Eu fiquei com essa impressão que tu joga com o computador como teu aliado, é quase melhor que não tivesse. Exato. Não, mas cara, é que vocês não estão na manha da aranha, cara. A manha da aranha do arco inimigo escolha 3 decks do Jace e oblitere. Cara, mas assim, ó, se eu... Pronto, falei. É isso aí. Não, eu jogo diferente, cara. Eu gosto de jogar o jogo, eu gosto de ter dificuldade, eu gosto de ter desafio. Tá. Inclusive, eu considero essa aí estúpida dos teus aliados no Arcane um desafio plus, né? Era que nem jogar jogo de corrida com a minha filha quando ela era nenezinho no meu colo. Pô, o jogo tá fácil, bota a criança no colo, que ela fica batendo no teclado, aí ele vai pro modo hard. Tá, mas jogar Arcane é quase essa mesma sensação. Tu bota 2 crianças jogando do teu lado, agora eu vou fazer isso! E fudeu tudo. Tá? Mas enfim, a gente tava falando de configuração, fomos parar lá no Arcane. As configurações, eu achei que podia ser um pouco diferente o jeito que veio, mas é uma questão de gosto pessoal. Eu acho que falhou. Eles continuaram falhando numa coisa que pra mim era imprescindível. Tu poder decidir quais os terrenos tu vai virar pra jogar. Isso é ridículo. Isso é um troço inadmissível, assim. Porque eu vou ser sincero, eu trabalho com programação, tá? Poxa, chega um ponto que tu olha pra tua mão e tu vai jogar determinada mágica e tu só tem 2 opções de mana pra virar. Uma, tu vira e tu não pode jogar uma outra carta na tua mão. Ou tu vira e tu vai ter mana pra jogar outra carta na tua mão. A máquina faz quase que questão de escolher a possibilidade de que tu não possa mais jogar as cartas na tua mão. Sim. Em combinações de 2, 3 ações no mesmo turno. Assim. É um troço muito estranho. Nas combinações de 2 cores, ela te sacaneia. E nas combinações de 3 cores, a decisão de virar os terrenos acaba com o teu jogo. Porque geralmente tu tem a opção de fazer 2 mágicas. E tu tem como deixar essas 2 opções abertas pra te fazer no turno do adversário. Só que se tu fizer uma mágica no teu turno, ele vai dar um jeito de te dar só uma opção no turno do adversário. Então, isso na verdade torna até os challenges muito mais difíceis, porque tem que acabar tendo que escolher a ordem que tu vai fazer as mágicas para que as virem do jeito certo. Exatamente, concordo contigo. Então assim que eu acho inadmissível. Cara, a ordem de execução não vai variar o resultado que eu quero obter, mas eu tenho que jogar nessa ordem, porque senão as manas incolores vão ferrar as cores que eu preciso. Exatamente. E eu falei pro Giba e pro Tobias, quando a gente tava jogando, que, cara, não pode ser uma questão de programação tão absurdamente difícil, porque até naquele jogo antigo de Magic, do Chandalar, tu jogava mana pra pool, cara. Tu tinha uma pool ali no teu lado, de cada cor, e uma, inclusive de incolor, pra terrenos que geravam incolor. Tu tinha uma pool onde tu botava a tua mana e tu decidia como é que tu ia gastar. Eu não consigo entender qual a dificuldade deles te obrigarem a virar o terreno do jeito que o computador acha que é melhor. Isso ficou muito ruim. Continua muito ruim. E, cara, então, inclusive os programadores da Micropose, alguns ainda capazes de estar desempregados, porque a empresa já não existe mais, a empresa que fez o Chandalar. Então aí, ó, Wizards, ó, se alguém estiver nos ouvindo, que eu não sei, quem sabe contrata esses caras que fizeram um serviço nessa parte melhor que vocês. Não, cara, eles têm um mall, velho. No mall tem. No mall tem. Então, cara, eles sabem fazer. Pior ainda, né? Mais tosco ainda, entendeu? Só pra deixar o cara irritado. Cara, o Chandalar era tosco. Eu falo assim, ó, é um jogo que eu adoro. Sempre me diverti muito jogando ele. Não, cara, eu defendo o Chandalar com unhas e dentes. Eu acho o jogo bom pra caralho, assim, ó, eu me diverti muito com ele. Cara, eu joguei em rede local, ele com o Felipe, a gente fez playtest de deck quando eu baixei um pacote que foi feito por um jogador da liga, que infelizmente eu não me lembro o nome, eu acho que era o Pitfall. Ah, eu lembro isso aí, cara. Alguém vai lembrar e vai comentar nos tops. Inclusive, se esta pessoa ouvir o podcast e ainda estiver fazendo atualização pro Chandalar, entre em contato comigo, vamos gravar um programinha vamos gravar um podcast sobre Chandalar, cara. Eu sou parceiraço pra gravar sobre esse jogo. Pra jogar ele, inclusive. Ele tem vários fãs daqui presentes. Sério? E funcionava. Todos os cards que ele lançou um pacote que ele liberou pra baixar e funcionava. Então, assim, ó, eu acho que se um jogo feito lá... Eu não vou saber o ano de lançamento. Alguém pesquisa aí pra mim, por favor, depois me fala. O Chandalar da Micropose. Já.
Infelizmente eu não consegui comprar esse jogo original, senão eu ia pegar a caixa agora e ia falar a data de lançamento. Mas se os caras conseguiram fazer isso naquele jogo... Abril de 97. Conseguiram fazer em 97? Nossa. Como é que eles pegam no jogo atual deles e não fazem isso? Isso podia ficar nas opções de configuração. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. A gente falou da pior coisa, mas pelo menos agora temos a melhor coisa, que é o Deck Manager. O Deck Manager... Sim, Muito bom. Uma avanço absurdo, Ele né? ficou super simples de operar, ele não traz dificuldade nenhuma, tu escolhe as cartas que tu quer e as que tu não quer. Outra coisa interessante, apesar dele não deixar tu diminuir a quantidade de terrenos, ele calcula a base de mana pra ti, de acordo com as cores. Eu acho que é fixo 24 terrenos, alguém me corrija? Com um deck de 60 cartas é 24, com 61 ele já adiciona 1. Mas aí muito difícil tu vai jogar com 61 cartas, então 24 terrenos. Eu joguei com mais de 60 cartas em algumas situações de Arcanime. Não, mas é aquela, eu digo o seguinte, às vezes tu libera e tá jogando ali, tá liberando o deck, tu não vai lá pra tirar uma carta do deck, sabe? Tu joga mais uma partida, se for tirar aí... Não, mas de qualquer jeito, ele te abre a opção de tu jogar com um deck de 60 cartas, com as cartas que tu liberou, sem precisar ficar com aquele monte de entulho ruim que tem nos decks iniciais. Isso ficou muito bom mesmo. O Deck Manager, ele só peca na falta de tu poder mexer com os lands. Não sei, mas, cara, eu acho que assim, ó, a questão dos lands até, como o Tobias estava falando, o jogo foi mais envolvido para alguém que não joga Magic. A gente joga Magic aí dali a pouco todo dia, então, para nós é fácil colocar os terrenos, mas para alguém que nunca jogou, sabe, aquela opção de... ele talvez faria merda. Pois então, mas todas essas opções que eles dão, e eu vejo em muitos jogos eles fazerem isso, de nivelar por baixo, eu acho que todas essas opções tu pode ter como habilitado e desabilitado. Que eu me refiro, quando eu digo que eles fizeram o jogo pensando em outros jogadores que não jogam tanto, porque não é que seja uma verdade absoluta. Óbvio que eles fizeram pensando no máximo de pessoas pra jogar, né? Certeza. Mas eu digo assim, ó, essas opções que a gente tanto reclama, todo mundo reclamou. Então poderia ser um improvement, digamos assim. Mas eles não fazem isso. Então... Até porque, assim, ó, os dois grandes lugares que eu vi propaganda do Duels of Planeswalker foi na capa do site da Wizards. No site da Wizards, não. No site The Magic The Gathering da Wizards. E na capa da Steam, o anúncio básico. Ó, pré-lançamento ou lançamento. Junto num banner lá com mais 10 jogos. Ou seja, não teve uma mídia absurda assim, em cima do Duels, fora do público que já joga Magic. Então acho que essas opções para quem joga Magic frequentemente, se o público-alvo deles era o público de jogadores de Magic, eles tinham que ter pensado, vamos fazer alguma coisa que os caras não achem um saco. Sim, racionalizando assim, sim, mas é que, sei lá, de repente eles não souberam fazer, não quiseram fazer. Ou deixaram algumas balas na agulha pro Duels of Planeswalkers 2013. Exato, eles na verdade têm tudo pronto lá, eles vão largando aos poucos e o cara que se Por falar em largando aos poucos, nós temos algumas coisas perdidas dentro desse Duels. Primeira coisa que eu falei foi da Liliana aparecer. Acredito que isso possa ser indício de uma próxima expansão. Outra coisa é que dentro do conteúdo do soundtrack que eu comprei a versão deluxe para pegar as diferenças de uma para outra e para ter acesso a algumas coisas, tem na trilha sonora uma música para Liliana, e ela não está em nenhum momento dentro dos decks do jogo, se eu não estou enganado. Não, eu não vi, pelo menos eu não achei. Não tem aquele deck de descarte dela que tinha no antigo Duels. Não tem nada, Liliana. Só se libera, dali a pouco se tu fizer todos os... Cara, eu já tô vendo tudo, cara. Eles vão liberar... quando lançar Innistrad e ela sair, vai sair uma porra e outra coisa, DLC. Dentro da trilha sonora tem a música do Hausarek. Tem até fotinho, cara. Tem até a fotinha do Hausarek, né? Os caras cataram lá em algum lugar lá da pasta do jogo, enfim. Dentro dos arquivos do jogo, dali a pouco, dentro da base do jogo deve ter. Magic à la carte. Sirva-se à vontade.
temos 2 decks não jogáveis e 10 decks jogáveis no jogo. Os 2 não jogáveis são o do Carne. Cara, eu acho assim, ó, bem na real, perca a esperança de jogar aquele deck, cara. Aquele deck é um absurdo. Porque eles não disponibilizaram aquele deck exatamente para beneficiar as jogatinas online, para não ser mirror de deck de Carne. E o outro deck não jogável é o deck do Nicol Bolas, que é o último chefe da campanha Arcanime. Ah, não achei legal o deck, cara. Ele é um deck pra Arcanime. Pra ele ser o arquinimigo é muito bom. O jogo, ele tem... Isso é outro aspecto que eu achei, de certa forma, negativo. O jogo... Tu tem uma dependência da sorte absurda. Tu até pode fazer jogadas geniais, mas tem horas assim que a sorte influencia ao infinito. E o deck do Nicol Bolas, eu joguei acho que umas 3 vezes contra ele. E a vez que eu ganhei foi a vez que o deck veio Banzo. Compensação, as outras 2 vezes que eu joguei, cara, o deck veio muito... com muita sinergia com os esquemas. E os esquemas são muito legais. Tá? Inclusive, para quem não jogou Arcanime, eu recomendo que seja no Duel, seja ao vivo, vale a pena, é muito divertido mesmo. Os decks jogáveis são o Elden Steel, do Gideon, o Apex Predators, do Garruk, o Strength of Stone, do Koff, o Machinations, do Tezzeret, o Ancient Deeps, da Kiora, o Realm of Illusions, do Jace, o Dragon's Roar, do Sarkhan, o Unquenchable Fire, da Chandra, o Bloodhunger, do Sorin, e o Guardians of the Wood, da Nissa. Eu pedi pro pessoal que ia participar do podcast comigo para separar um deck que é o seu preferido e comentar sobre ele. Eu vou deixar o meu por último. Senhor Tobias, fala do deck do Jace. Eu sempre sou o primeiro, né, cara? Ô, beleza. Tá, seguinte, eu joguei só com 2 decks, apesar de ter jogado bastante, tá? Daí eu vou ter que ir pro azul, né? Eu joguei... É que pra quem vai começar é meio complicado. Mas... Não, eu não acho o deck tão complicado pra quem começar, porque ele é um deck agro. Ele é legal. É que azul é foda, né? Todas as cartas de draw foda, tem... Todas as ilusões são boas. Enfim, eu recomendo pra todo mundo que quer jogar, e joguem no Arcanime com 3 Jace e sejam felizes. Enfim, o deck do Jace é o melhor. Pra mim, é o que eu mais jogo, é o que eu mais me acertei, não sei, por ter um vínculo grande com o Jace. Mind Sculptor. E daí, enfim, é legal, eu recomendo pra todo mundo, mas o deck do Gideon é bom também. Eu gostei bastante. Todos os decks são bons. Só do Tezzeret eu acho que é o mais fraco de todos. Por falar em deck do Gideon, aposto que é o próximo a ser comentado, não é, senhor Gilberto? Óbvio. Não, cara, o deck, Stoneforge Místico. Não, cara, não vou falar do Stoneforge. Eu sempre vai falar das 2 cartas, então. Pô, fala deixa aí, eu falar, cara. Não. Não, cara, aqui assim, ó, a combinação do Gideon Loundkeeper e do Gideon Avenger é muito forte. O Avenger cresce, assim, de uma forma muito rápida. E tem a alternativa, que é tu colocar tanto o Aprendiz Zero Veleiro, que eu não lembro o nome da carta em inglês, e o Corduelista, equipado, que também fica forte. Tu faz um segundo turno e já bate aí 6, 8 na boca do cara e não tem o que fazer. E deixa eu falar uma coisa, o deck do Tezzeret não é tão ruim assim, cara. Eu gostei do deck, só que ele é muito instável. Por causa das viração de mana, são 3 manas, entendeu? Tu não consegue virar elas direito e fica puto da vida. Eu quase dei um soco no computador, porque ele não te deixa opção. Principalmente o deck completo, o deck é bem forte. Só que 3 cor com o computador virando os land, geralmente ele te trola. Pois é, então, por que o cara vai sofrer daí? O deck completo do Tezzeret, ele tem várias cartas boas, ele tem o Master of Ethereum, ele tem Anulação, ele tem o Vormicoil, ele tem muita carta boa, é muito legal de jogar, mas ele pena bastante, assim, por causa da instabilidade de jogar com 3 cores. O jogo se torna mais difícil por jogar com 3 cores. Falando dos outros decks, rapidinho. Aqui na sequência tá o Sr. Gideon, o deck do Jace, que o Tobias elogiou bastante, o deck do Sr. Koff of the Hammer. É muito ruim. Eu não achei tão ruim assim, ele tem umas combinações de cartas bem interessantes. É um deck mono-red agro. O Guardian of the Wood, da Nissa Ravani,
que... Prefiro o anterior. Exatamente, o do Duels antigo é mais legal. Apesar de eu olhar aqui na minha tela e ver 2 Maelstrom Pulse Foil brilhando. Blá blá blá, comprei a versão Deluxe, tem carta foil. Depois do deck da Nissa, vem o Ancient Deeps da Kiora, que é o meu deck predileto. O deck da Kiora, ele é um UG, ele acelera a mana, um certo controle de mesa, com roubo de criaturas e bounce de criaturas para segurar o jogo, ou criaturas pequenas que têm a função de acelerar a mana, ou de dar draw, até que tu consegue jogar cartas gigantescas na mesa. Eu gostei muito do deck, eu adoro jogar de mana ramp, nunca tinha feito um mana ramp com azul, achei muito legal. Muito divertido o deck. O deck do Sarkhan Vol, eu joguei muito pouco com ele, não gostei. É uma combinação de cores que eu simpatizo, mas, sei lá, não me cativou. O deck do Sr. Sorin Markov é um deck de vampiro muito forte, divertidíssimo de jogar. Dá pra descer a porrada e ele vem com vários spoilers de M12. O deck do Tess, que o Tobias odiou, o Giba não achou tão ruim, eu achei meio paia, mas é jogável. O deck da Chandra, cara, é mana fogo, mana fogo, mana fogo, fogo, mana fogo. Mana acabou a tua mão, mana. Tu ganhou, tu perdeu, exatamente. Mas, cara, assim, ó, eu vou dizer que eu virei o modo Revenge com ela, liberando as cartas do deck dela no Revenge. Eu comecei com o deck dela zerado no Revenge e liberei todas as cartas jogando Revenge. O deck do Garruk, que foi o primeiro deck que eu joguei, ele e o do Gideon são os primeiros decks que tu libera, logo depois tu libera o do Koth. O deck do Garruk é um monogreen clássico de bestas. Eu achei o deck meio... Foi legal de jogar, eu me diverti, mas ele é meio bobo, assim, principalmente perto dos outros. Ele é muito linear. É mana, bicho, mana tentando buscar mais mana pra botar bicho maior, e bicho maior, e bicho maior, mas ele trava, assim. Eu não gostei desse negócio de buscar mana. Você não precisa buscar a mana, cara. Entendeu? Tem que bater. A buscação de mana, que nem o deck da Kiora, que é um deck específico pra isso, ficou extremamente interessante. Porque a função do deck é essa, é botar muita mana pra largar aquele puta bichão. Mas o do Garruk ficou meio idiota. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. O jogo, ele tem... Eu considero 4 modos de jogo, apesar de ser só 3, que é o modo campanha, que tu vai desafiar vários planinautas, vai desafiar 10 planinautas, em busca... das cartas, e o último planinauta que tu enfrenta é o Karn. Tá? O modo Revenge, que tu enfrenta de novo os mesmos planinautas do modo campanha, só que com os decks completos. No modo campanha tu enfrenta eles com os decks, não com os decks iniciais, mas com os decks incompletos. E o modo Arcanime, que troca a ordem lá, que o Giba observou bem, troca a ordem do Gideon e da Kiora, pra te não pegar a Kiora logo no início. E o último... O desafio é o Nicol Bolas e não o Karn, o que é muito interessante, porque dentro da história de Nova Firex realmente todos estão em busca de Karn. Quem leu os livros, por favor, pode postar mais informações a respeito disso, ou se quiser gravar alguma coisa pra gente botar, como alguma adição especial lá no próximo episódio, pode mandar, porque... a sensação que eu tenho no modo campanha é que estamos todos em busca de Karn. E no modo Arcanime, o grande arquinimigo, o grande vilão atual da Wizards, o Sr. Nicol Bolas, é o último desafio no modo Arcanime. Além disso, nós temos 3 challenges dentro do modo Arcanime e mais 12, parece ser 13, mas o primeiro é um tutorial básico, 12 challenges dentro do modo campanha, que são desafios de jogo de Magic, onde o jogo te propõe uma situação em que tu tem que resolver, em que tu tem que ganhar naquele turno. Tá, os desafios são progressivos, tu começa com desafios fáceis que vão te ensinando a usar habilidades como iniciativa, como atropelar, como proteções, e depois os médios são razoáveis. E depois os médios trazem já um certo divertimento, e os difíceis são realmente difíceis, vale muito a pena. Eu recomendo pro pessoal fazer os challenges, queimar a mufa fazendo, porque se tu viver uma situação de jogo parecida,
vai ser muito divertido tu saber que o quanto tu pode mudar o jogo dependendo da ordem e de como tu faz tuas jogadas. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. E a última coisa que fica para falar é uma avaliação que a gente fez. Tem 2 opções de compra. A versão Standard vem com tudo que tu precisa. Simples assim. Resumindo, vai comprar, compra Standard. Quem for comprar, tiver em dúvida, será que vale a pena investir mais aqueles $9,50 para comprar a versão? Atenção, falando em uníssono. Não, 1, 2, 3. Não vale. Faça isso. Não vale a pena. Usa os $9,99 para comprar outro jogo da Steam, não tem problema. O que vem na versão Deluxe? Vem cartinhas foil pro deck. Cara, assim, ó, é legal. É pra jogador fresco, que nem eu, que não jogo Magic mesmo, que fico só organizando o torneio e jogando de brincadeira e montando deck louco. É legal ter cartinhas foil. Tu ganha avatarizinhos diferentes para usar. Foi legal porque eu pude usar o mesmo avatar que eu usava no antigo Duels, que não tem na versão normal. A trilha sonora que vocês estão ouvindo alegremente neste podcast, tá? Que é bem legal, mas é bem inferior à da versão anterior, que era muito mais a fuder, era muito boa a trilha sonora da versão anterior. Eu ficava empolgado jogando com aquela trilha sonora, essa aqui me dá sono. Vem um PDF com a história dos Planeswalkers, é um PDF bem legal. Ia comprar o livro, acabei, por N motivos, não mandando vir ele de fora do Brasil, porque não tem aqui no Brasil. Infelizmente o PDF falta algumas falas em alguns quadrinhos, mas enfim, fazer o quê? Eu já li as historinhas mesmo. E meia dúzia de wallpaper. Não vale esses $9. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. Buenas! Avaliação final do jogo. Eu vou pedir para vocês darem uma nota de 1 a 5 pro jogo, sendo 1 a maior merda que vocês viram na vida, 2 ruim demais, 3 assim, 4 é um jogo bem legal, 5 não consigo parar de jogar essa porra. Depois dessa tua descrição, 5, cara, porque o jogo é muito bom. 4.9. Não tem quebrado, tô copiando o método de classificação lá do quadrante alfa. É de 1 a 5 sem quebrado. 5. Tobias, nota que tu dá pro jogo. Apesar de não ter jogado tanto quanto eu queria, cara, eu dou 5, porque é muito bom. Posso dar minha nota? 4. Eu só não dou 5 porque ele não deixa tu virar as manas. Isso me deixou muito puto. Senão eu daria 5 pro jogo. O jogo é muito divertido, é muito legal, mas ele sacaneia muito nesse aspecto. E pra quem joga Magic, eu não vou dizer, dá pra dar de cara na parede jogando. Não, porque tu fica muito puto com essa história das manas. Mas só com isso eu acho que é o maior pecado do jogo. Então eu não vou dar 5 pra ele. Mas fica aqui a nossa recomendação. O Magic à la carte recomenda o Duels of Planeswalkers 2012. Tem pra PC via Steam, tem pra Xbox 360 e tem pra PS3. Quem curte Magic, quem curte um bom jogo, vale a pena. Vão lá na sua rede de jogos e comprem o Duels. Ele custa muito pouco para a quantidade de horas de diversão que você tem. Um grande abraço a todos, que suas mãos sejam perfeitas, que vocês nunca ziquem, que vocês nunca fludem. Um grande abraço a todos e até o próximo Magic à la carte. Um abraço, pessoal. Falou, até mais. É massa que o Léo deu um abraço e eu e o Giba nada, né? Vale a pena comprar o jogo, é legal, é baratinho, como o Léo falou, é divertido, não é pesado. O pessoal que tem aí Xbox e PlayStation aí é muito mais fácil também. A PSN está de volta, então podem comprar. Vale a pena e 3 decks do Jace no Arcane e sejam felizes. Um abraço. Cara, eu só vou mandar um abraço pra todo mundo que ouviu. E esse negócio de jogar com 3 decks do Jace é a maior sacanagem, cara. Larga esse vadio, vai jogar com 3 decks diferentes. Ai! Lucas, foi um prazer gravar novamente com o senhor. Muito obrigado. Desculpa a participação meio curta, tô com um compromisso aqui em Porto Alegre. Mas eu só queria avisar pra todo mundo aí que duvida do eBay, que diz que tem tudo no eBay, viu? Chandalar não tem no eBay, tá? Eu procurei. Chandalar não tem no eBay nem em Mercado Livre. Cara, ele não é... Tá? Que merda. Eu ia comprar, cara, agora eu falou. mereço. Deu vontade de ter a caixinha e não vai dar. Ele é considerado abandonware. Tá? Vê se eu acho na Amazon perdido ali, ou de stock ou used. Porque no eBay inclusive, não tem. se tu for comprar pela Amazon, considere acessar pelo link da Terceira Terra. Só se for agora. Olha o jabá.
Buenas. Então tá, um beijo, um abraço pra todo mundo, pessoal. Até a Até próxima. mais, Lucas. Tudo de bom. Um grande abraço a todos. Até o próximo Magic à la carte, pessoal. Faça parte da discussão desse episódio em tpkbrasil.net. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao fazer sua próxima compra na Amazon ou no Book Depository, considere acessá-la através de um dos banners do site. Também lá no site se encontra um botão de doação, cujos valores vão direto para pagar os custos com o servidor. Você também pode nos ajudar de graça divulgando os podcasts para seus amigos, parentes e colegas, colocando o link no Facebook, Orkut ou em qualquer lugar que você ache legal. A Terceira Terra é uma criação de Marcelo Dior e Magic à la carte é uma criação de Leonardo Melo. Cara, por que eu sou sempre o primeiro, cara? Que merda. E aí, pessoal? Vou te falar, hein, ó, Rafael. Isso é normal. Tá bem melhor, mas bem melhor do que antigamente. Então... Não, tô querendo perguntar se vocês têm Repite seu canto. Quantos Jace nós vamos ter até 2012, quando acabar o mundo. Cara, tá no 3.0, dá tempo pra lançar mais um e... 4. Como 4? 2 ou 3. Dá pra lançar mais uns... o Giba tem razão. Se for em dezembro de 2012, vai mais 4. Eles podiam transformar Magic 2013 em Magic Forever. Apocalipse. Exato. Com todas as P9 foil em comum. Não, eu tava vendo aqui as pitadas do Holocast. Bom, Porra! que... Gol do Havaí. Caralho. 2-0. Vocês estão vendo o jogo, seus putos. Primeiro podcast da América, vocês não paravam de jogar. Agora no segundo estão vendo o jogo do Grêmio. Ainda bem que tá perdendo. Eu não tô vendo o jogo. Eu tô acompanhando Eu no também não Twitter. tô vendo o jogo. O Augusto tá vendo o jogo e passando pra todo mundo pelo Twitter. Tem duas opções de compra, a versão Standard e a versão Deluxe. Tá. O que que... Deluxe. É a Deluxe. A versão Deluxe. Pera aí, deixa eu botar a língua no céu da boca. Deluxe. Deluxe. Tá. Eu ia perguntar. Ele faz jabá, ele pede coisa. Ó, Dungeons and Dragons, Caraca. Danger Gale. Se tiver afim. Fazendo mais um jabá pra Steam, o Team Fortress tá free. É só baixar aqui. Caralho, E quem comprou na melhor jogo do Quem mundo. comprou na pré-venda o Duels of Planeswalkers ainda pode usar o capacete do Garruk ou o óculos da Chandra. Apesar, eu queria falar antes, eu falei pro Léo no MSN, eu roubei nos challenges, eu li a resposta. Mas é esdrúxulo. Eu já tinha cantado essa pedra pro Giba que tu ia fazer isso. Enquanto nós tava falando e gravando, eu terminei o modo revenda. A gente falando merda, como sempre, e coisas aleatórias fora que vocês não vão ouvir. E o Grêmio fez gol aos 49 do segundo tempo e empatou o jogo. Carai! Grêmio é foda! Termina o jogo agora. Deu. Empatamos em casa com a Havaí. Já acabou. Empatamos em casa com a Grêmio é imortal, caralho! Isso vai pro off. O Grêmio é foda, empatamos em casa com a Havaí. Sim! Ô, Timão! Ei, mano, que maravilha! Rafael Só o Mário. jogador do Grêmio... Cara,